E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do All Connected, desse podcast aqui para o Varejo B2B do Grupo Eletrolar. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Estou aqui exatamente para contar para vocês o tanto de inovação, tanto de tecnologia que está envolvida com o varejo hoje, né? Se você ainda não acompanhou os últimos episódios, a gente já falou aqui de Omnichannel, já falamos de hiperpersonalização, já falamos de novidades de meio de pagamento, falamos de futuro do varejo B2B, algumas tendências. E hoje o assunto é tecnologia no ponto de venda e como que toda uma infraestrutura no seu ponto de venda pode te ajudar a vender mais. Meu convidado da vez, Cauê Melo, diretor sênior de B2B para Samsung Brasil. Prazer falar com você, Cauê. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de a gente estar junto, obrigado pela oportunidade de falar com a sua audiência, é um prazer estar com vocês. Boa, a gente vai falar bastante sobre como a Samsung, né, pode ajudar o ponto de venda aí a se transformar, Sim. de uma certa maneira, né? Mas primeiro, conta pro pessoal um pouquinho de você, assim, seu histórico. Você é velho de guerra da tecnologia aí. Sim, já estamos na estrada há bastante tempo, né? Basicamente, para você poder ter propriedade, poder atingir essa audiência, poder de fato entregar algum valor, você tem que ter propriedade com isso e a carreira ajuda nesse sentido. Então, estou na estrada há bastante tempo, sempre em empresas de tecnologia, trabalhei em Microsoft, Dell, HP, sempre com B2B e sempre propondo aqui algo que faça a diferença para o varejo no Brasil. Perfeito. E como que vocês estão olhando para isso, assim? Como que vocês estão enxergando o mercado B2B do Brasil? Quais são as principais tendências que vocês estão acompanhando? Como que vocês transformam isso em oferta para o cliente? Samsung está na vida das empresas de diferentes formas, e já há muito tempo. Então, a Samsung já é uma realidade, através de seus produtos e soluções, para boa parte das pequenas, médias e grandes empresas. Então, o B2B já é algo nativo para a gente. A ponto é a forma que a gente está acompanhando a transformação do B2B para o pequeno e médio empresário, para o grande empresário e para o varejo no Brasil. Então, a gente enxerga um momento de consolidação, um momento que de fato traz bastante oportunidades, e ao mesmo tempo são oportunidades que têm que ser endereçadas da maneira correta. Então, saber como fazer o investimento, de que forma esse investimento tem que ser feito, o timing que ele tem que ser feito, e a gente acompanha e dá suporte a todos esses clientes através dos nossos produtos e solução. Então, enxergamos que nesse momento o mercado ele passa por um momento de transformação, especialmente pelo tema principal que vem permeando todas as conversas de tecnologia, que é a inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso. Então, entendemos que é nosso papel, como líderes do setor, líderes desse mercado, de ajudar esses clientes a fazer essa transformação. Você falou a palavrinha mágica do momento aí, né? Mas aí eu acho que ainda tem muita gente que pensa que inteligência artificial é ciência de foguete. Com certeza. E quando você fala, né, que a Samsung pode ajudar até o pequeno e micro, pequeno e médio, a transformar seu negócio com inteligência artificial, a gente está falando de coisas muito práticas. Então, só para o pessoal entender, a gente estava conversando agora, né, você dando alguns exemplos. O que é inteligência artificial aplicada? Assim? Excelente pergunta. No final do dia, quando você pensa em inteligência artificial, normalmente a pessoa, o usuário comum, pessoa física, vai pensar basicamente uma inteligência artificial generativa, algo muito complexo, uma ciência de foguete. A nossa preocupação é tornar factível, é tornar tangível, é tornar real para o ponto de venda, para o varejista, para o empresário, como ele pode usar a inteligência artificial para aumentar a receita, melhorar a conversão, reduzir custos. Então, exemplos práticos que a gente pode falar imagina basicamente um pequeno ponto de varejo alimentar. Vamos falar um pequeno café. Ele recebe clientes de diferentes partes do mundo, eventualmente, depende da localidade dele. Como é que ele interage com esse cliente? Como é que ele pode, eventualmente, tornar uma experiência de consumo melhor nesse ponto de venda dele? Então, por exemplo, hoje, um celular Samsung, você consegue ter o processo de tradução simultânea, sem nenhuma interrupção, para o cliente, para o atendente, se ele preferir de maneira por conversação, se ele preferir digitando ou se ele preferir até com algum outro equipamento. Então, os equipamentos Samsung hoje, seja um smartphone ou um tablet, a gente consegue, especialmente no smartphone com Galaxy AI, trazer isso na ponta como algo tangível. E a gente pode citar vários outros exemplos. Por exemplo, como gestão de consumo de energia. Quem trabalha no varejo sabe que um dos principais ofensores aí de custos é a gestão de energia, o ar-condicionado, o seu freezer e por aí vai. E quando você passa pelo tema de ar-condicionado, por exemplo, hoje nós temos aplicações, softwares da Samsung, que suportam esse empresário para como ele tem a melhor gestão proativa e a inteligência artificial mapeando quando ele deve ser ligado, de que hora, como é que ele reduz a capacidade, a intensidade, isso de maneira aplicada. Então, esses são alguns exemplos só para a gente tangibilizar e mostrar para o pequeno empresário, para o varejista, como é que eu posso usar a inteligência artificial nesse ecossistema Samsung para tornar a experiência do meu cliente melhor. Esses dois eu já conhecia, mas você falou de um terceiro que me chamou a atenção, que é das telas. Sim. Como que eu posso pegar dados, trazer ali, botar nas telas e fazer até a tela exibir a informação para determinado momento? Assim? Pensa o seguinte, a colocação de telas no ponto de venda não é algo novo, mas é algo que vem amadurecendo a forma como utiliza essas telas. Então, novamente, pensa um ponto de venda qualquer, um varejo alimentar ou um varejo de moda. Vamos usar um outro exemplo aqui no varejo de moda. Pensa que no varejo de moda ele tem uma pequena loja de roupas e acessórios, e aquele cliente entra, ele vê
os manequins, ele vê o mostruário, mas de alguma forma ele tem uma conversão X. Com o apoio de telas e a maneira como a qual os softwares que nós damos suporte, você pode aumentar a conversão desse ponto de venda, gerando uma experiência de impacto diferente naquele cliente que está passando por aquela Uhum. loja. Então, ele pode, por exemplo, mapear quais são as zonas da loja que geram mais interesse para o cliente. E naquela zona específica, ele fazer uma aplicação de tela em que ele consiga, por exemplo, passar um conteúdo que mostre aquele tipo de mostruário que ele está colocando, aplicado em modelos, aplicado em sazonais, aplicado em região, inclusive colocando, por exemplo, gatilhos como temperatura. Uhum. Se ele tem lá, de repente, algum tipo de mostruário que tem uma Roupa de aplicação, inverno. uma roupa de inverno, Aham. ou a temperatura naquele dia mudou, ele pode colocar um conteúdo específico vinculado àquele dia à mudança da temperatura. Uhum. Esses são alguns exemplos. Então, no final do dia, nós temos softwares, plataformas, desde o Magic Info, o Uhum. VXT, entre outras que a gente vai estar falando, que a gente suporta este empresário, esta pequena e média empresa, a conseguir ter mais eficácia no ponto de venda. Eu fiquei pensando até em linha branca, assim, se de repente eu conecto a informação da loja com a informação do e-commerce. Está Uhum. vendendo muito tal produto no e-commerce, bota ele Sim. nas telas da loja, Sem dúvida, né? sem dúvida. Você pode estar colocando hoje, você está trabalhando num ponto de venda na loja, um produto X, fala assim: no meu e-commerce hoje, o produto que está bombando de venda é esse aqui. Aproveite e não fique de fora. Isso vinculado em dado real, no Aham. momento real. Então, o tempo de resposta, especialmente no ponto de venda, é importante você ter rápida adaptabilidade e, obviamente, não Uhum. perder o cliente que está ali dentro. Mas e uma coisa que você falou que é muito importante é a questão do ecossistema. Ah, Porque sim, quando se fala de varejo, você tem soluções, beleza, varejo é uma uma grande amplitude. indústria que tem, sei lá, especificidades ali na alimentação, no vestiário, no Sim, vestuário, né, na linha branca, né, quando eu falo de sim. eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Como que esse ecossistema ajuda vocês a terem soluções que podem ser adaptadas para os diversos tipos de varejo? Nós temos uma preocupação muito grande, e isso é real. O varejista, ele tem diferentes pontos a serem gerenciados. E a tecnologia, se não é um dos principais, é o principal para que ele consiga fazer isso acontecer. Mas ele não é o core do business dele, não é o Uhum. core do negócio dele. Nós somos responsáveis para mostrar como a tecnologia pode ajudar. E aí o exemplo não é um produto, não é uma tela, não é um smartphone, não é um ar-condicionado. É o poder desse ecossistema de produtos integrados. E a Samsung, como o player que detém esse ecossistema talvez mais Uhum. completo do mercado, você parar a pensar, citando novamente esse ponto do varejo. A gente vai do ar-condicionado, passando pelo totem de autoatendimento, passando pelas telas de apoio, do menu board atrás, a gente vai citar alguns exemplos, passando pelo tablet de atendimento na mesa do salão. Você tem N equipamentos que vão funcionar e vão de verdade traduzir valor para esse Uhum. empresário se estiverem integrados. Então, esse ecossistema é o que a gente leva de valor agregado para esse cliente final. Como o poder do ecossistema conjunto é Uhum. o que vai fazer a diferença para aumentar a receita ou reduzir custos. Isso é a IoT na veia, né? Porque tudo isso aí está 100%. conectado, tudo É, isso aí tem dispositivos, tem, tem que estar. tem sensores, enfim. Tem que estar conectado, porque o Aham. poder deles real, você explora, maximiza o poder desses equipamentos conectados. Uhum. É a maneira como eles juntos entregam um valor maior. E a gente fala muito de omnichannel, mas passa por aí também, né? Porque, Passa, cara, você tem que ter passa, toda essa estrutura interconectada para você conseguir ter a informação passa. conectada. Quer ver como um exemplo prático dos equipamentos e como você pode trabalhar uma experiência de cliente usando essa experiência de equipamentos? Vamos imaginar que esse varejo ele tem um atendimento via call center, ele tem um atendimento da loja Uhum. dele, ele tem atendimento via o site dele, que ele tem lá um operador que vai dar suporte aos clientes que estão naquela jornada. Independente do ponto de contato que esse cliente tenha, essa informação tem que estar, obviamente, alinhada, Uhum. gerenciada, e você tem que garantir um padrão de qualidade para esse atendimento. Então, com os equipamentos integrados e com, obviamente, todos os dados sendo compartilhados em uma plataforma única, que nós fornecemos também apoio junto com nossos parceiros para os clientes, Uhum. você consegue garantir que o cliente final, independente do ponto de contato que ele tenha com esse varejista, ele tenha a mesma ou muito próxima da experiência que você tem que proporcionar de atendimento. E no final do dia, o cliente vai ficar o quê? Satisfeito que ele sabe que aquele varejista, aquele ponto de venda, ele proporcionou uma experiência diferenciada. Boa. Você falou aí do ar-condicionado, né? Deu Sim, exemplo ali de economia de energia e tal. Isso é uma tecnologia de casa inteligente, aplicada ao B2B, sim. né? Se a gente pega o conceito de casa inteligente, eu posso, sei lá, de repente digitalizar ou deixar uma sala de reunião inteligente? O que que eu posso Sim, fazer num ponto de venda, sabe, numa loja? sim. É, um banho, vamos lá, agora é o momento do banho de loja digital para o Tem bastante varejo. O coisa. que que ele pode ter ali É. para poder deixar a coisa mais automatizada, onde ele vai economizar? A pergunta é ótima, porque no final do dia, pessoal, todos nós somos clientes finais de alguma forma. Então, a experiência que a Samsung quer proporcionar para o cliente final na casa dele, se você traduz isso como um cliente numa loja, ou você como proprietário desse ponto de venda, quer tentar proporcionar experiências similares com a tecnologia dos produtos Samsung. Então, nesse contexto,
a experiência que você tem na sua casa, quando você entra e tem um poder de automatização do ar-condicionado, integrado com a televisão, integrado com a geladeira, integrado com a máquina de lavar, a linha branca, tudo dentro do SmartThings, que é a nossa Uhum. plataforma absolutamente fantástica de integração de devices, e cenas e programação. Guardadas as proporções, a mesma coisa se estende ao ponto de venda. Obviamente, com diferentes aplicações, com o apoio do nosso ecossistema de canais, que tem aplicações específicas. Exemplo, óbvio que um varejo alimentar, ele vai ter os equipamentos Samsung, junto com o software Samsung e software ou outros equipamentos de terceiros. Uhum. Isso tem que conversar. Os equipamentos de terceiros compõem a solução e o que o varejo, o que o ponto de venda entrega para o cliente final. Então nós temos sim formas de gerenciar equipamentos nossos e de terceiros. Tem um conceito de SmartThings Pro, Aham. que é voltado para o comércio, voltado para a empresa, em que ele tem a integração dos equipamentos, define cena, iluminação, refrigeração, a maneira como o conteúdo é exposto. Então, a gente dá o suporte na jornada. A minha preocupação e a nossa preocupação é levar para o empresário como nós suportamos ele ao longo dessa jornada de transformação dessa tecnologia. Como é que ele aplica o AI de maneira estruturada, como é que ele aplica a integração do equipamento no ponto de venda dele e como é que o varejista pode, no final do dia, melhorar a conversão no ponto de venda. Nós sabemos, por estar no dia a dia com o varejista, com o pequeno e médio empresário, como é difícil você conseguir trabalhar a conversão, como é Uhum. difícil você aumentar ticket médio e especialmente reduzir custos. Com a tecnologia correta, com o investimento correto, você consegue trabalhando isso a longo prazo. E a Samsung ajuda nessa jornada como um todo, Uhum. fazendo a integração dos equipamentos nossos e de terceiros, tornar esse ambiente mais favorável. A gente está dando aqui vários exemplos práticos e acho que até, cara, já falamos, não é ciência de Não. foguete, não é um investimento absurdo assim também, quando Uhum. você for falar, né? Você está Sim, falando de produtos hoje que estão aí, ó, disponíveis no mercado e sim. acho que é acessíveis a todo mundo. O que falta? Talvez seja um pouco Ah, disso que a gente está falando, assim, ver a aplicação prática. mais do que faltar, você tocou um ponto que para mim é primordial. A gente pode mostrar o estado da arte da tecnologia. Posso trazer a tecnologia mais recente, a mais avançada, a mais inovadora. Se ela não for viável financeiramente, Aham. economicamente para o empresário, para o varejista, ela fica só um sonho, ela Uhum. fica só aspiracional. Então a Samsung tem uma preocupação legítima em tornar isso viável. De que forma? A gente vai fazer todo o processo de consultoria do que deve ser feito para o seu ponto, para o tipo de negócio que você tem, quais são os itens, equipamentos e soluções que nós temos para te suportar no seu objetivo final e tornar isso viável. Então, o que é tornar viável? A gente tem através do nosso portal de empresas, onde o varejista pode trabalhar e comprar os produtos e soluções direto na Samsung com opções de viabilidade financeira, seja financiamento, seja opções de pagamento, sejam formas que tornam viável esse investimento. Uhum. Também junto aos nossos parceiros. Todo o canal de distribuição nosso, a gente suporta e apoia em conjunto para tornar opções financeiras viáveis para esse empresário conseguir colocar Uhum. o que ele precisa de tecnologia dentro do negócio dele. Então a preocupação nossa é legítima em não só mostrar a tecnologia, mas qual é a tecnologia, para o grau de maturidade que você tem agora no seu negócio e de que forma consegue viabilizar isso financeiramente. Já que você tocou em parceria e canais, o que vocês têm aprendido nesse sentido também? Porque eu imagino que, assim, quando você tem uma rede de canais muito grande, com Enorme, uma gama de produtos muito grande, você tem que treinar esse cara para que, né, constantemente, o cliente tenha atendimento lá na ponta igual constantemente, ao que ele tivesse se estivesse conversando constantemente. com você. É. Mas aí, como que vocês fazem para isso acontecer? Que insights vocês podem dar para quem também trabalha com canais e parcerias no Sim. varejo para, assim, o que a Samsung já aprendeu de Brasil nesse sentido? Esse é um tema muito caro, muito sensível para mim, eu gosto bastante, porque, ninguém consegue fazer essa jornada e ter essa liderança que nós temos no mercado sozinho. Uhum. Como eu coloquei para qualquer pequena e média empresa, para o varejista, é sempre uma composição de parceiros que leva ele a ter esse sucesso. E com a gente não é diferente. Todas as nossas soluções, seja o melhor produto, o melhor smartphone, o melhor ar-condicionado, o melhor modelo de TV, o melhor modelo de monitor profissional, tudo vai estar sendo trabalhado, comercializado e integrado com as soluções do nosso ecossistema de parceiros. Que parceiros são esses? São parceiros de revenda, são parceiros de desenvolvimento de software, são parceiros de integração com outros equipamentos, como câmeras, como sensores. Então a gente tem um cuidado dentro do nosso programa de canais, chamado programa Canal Azul One, para todo e qualquer parceiro que queira estar no ecossistema da Samsung, trabalhar com produtos Samsung, integrando com outros produtos, a gente dá o suporte e treinamento, Uhum. certificação. O que é esse treinamento? Não é treinamento só do detalhe técnico do produto. É como é que você aplica ele. Como é que você, de fato, no varejo alimentar você coloca? Como é que você coloca isso no varejo de moda? Como é que você trabalha isso num pequeno e médio empresário? Numa franquia, Uhum. né? A gente trabalha muito com franquias e as entidades de classe de franquias, estamos muito próximos para promover treinamentos constantes. Treinamentos que vai desde webinar, treinamentos presenciais e até treinamentos hands-on. Uhum. Como é que você, de fato,
usa o seu produto, como é que você pega esse produto e faz acontecer no seu ponto. E a gente tem uma régua constante de comunicação com esses canais. A maneira com a qual a gente se comunica e treina eles a gente faz a medida de satisfação deles e de efetividade das vendas deles. Então, para a gente é importante que ele tenha sucesso, porque se ele tiver sucesso, nós vamos ter sucesso em conjunto. Então, o programa de canais é algo que a gente está constantemente investindo em treinamento, acompanhamento, fazendo os eventos presenciais e online, para que ele se sinta suportado e ele consiga levar a mensagem para o cliente final. E que o varejista, que o ponto de venda, que o pequeno e médio empresário tenha esse suporte da Samsung e dos seus parceiros. Mas aí beleza, a gente falou do lado do parceiro. Do lado do cliente, a gente estava falando, a grande dor tem que ser acessível e tal. Sim. Se eu tenho uma rede de lojas de 600 lojas, Uhum. quando eu converso com a Samsung ou com um fornecedor de telas, Sim. por exemplo, é possível eu pegar, tipo, leasing de produto, fazer assinatura, alguma forma que eu não precise comprar todo aquele equipamento que, sei lá, daqui 2 anos vai aparecer um novo melhor e eu vou Sim. ficar com esse monte de coisa aqui. Tecnologia sempre evolui. E eu vou dividir sua pergunta em 2 pontos, em 2 partes que eu acredito que são ótimas, é um ótimo gancho aqui. O primeiro é a gente tornar, quando eu falo tornar viável, então respondendo, tem diversas formas de a gente fazer esse financiamento, com os parceiros, que nós temos no mercado para isso acontecer. Tem a forma de você fazer com capital próprio, né, seu financiamento próprio, e com o processo de outsourcing, que não é novo no mercado, processo de aluguel, o leasing operacional, tem diferentes formas financeiras de isso acontecer. E nós temos visto uma modalidade acontecer bastante, já acontecia e está acontecendo bastante, dados as circunstâncias macroeconômicas que nós temos no país hoje, de juros, que é o modelo de rental, de aluguel, de locação. Uhum. Então, como é que você hoje tem contra parceiros que você fala assim, eu não consigo hoje, dado o momento do meu negócio, fazer esse investimento direto. Gostei da solução, é boa para o meu negócio, eu entendo que ainda não tenho possibilidade econômica de eu fazer o aporte direto. Samsung tem parceiros que conseguem fazer um processo de locação para comigo, até eu me capitalizar? Ou, se esse negócio é o que eu prefiro ao invés de comprar? Sim, a resposta é sim. Então a gente tem parceiros hoje que conseguem fazer essa modalidade de locação, de leasing operacional, ao longo do tempo e tornar viável, tornar factível essa implementação de tecnologia. Esta é a primeira parte. A outra parte é não só a gente trabalhar o processo de implementação da tecnologia, mas você falou um ponto bom, a migração e evolução dessa tecnologia. Pensa que esse cliente investiu o que para ele é bastante significativo em um montante em diversas soluções, equipamentos, software, e depois de um certo tempo, não só pela natureza do negócio dele ter crescido ou por novas tecnologias terem surgido, ele tem que migrar. Como é que a gente ajuda nisso? Nós temos parceiros também que ajudam no processo de retrofit, com a destinação correta. Então pensa que você comprou lá, você citou um exemplo, tem os 600 pontos de venda, implementei 2 telas em cada ponto de venda, eu tenho 1.200 telas. Elas estão obsoletas ou está no momento de trocar, ou quero uma tecnologia diferente. Eu tinha telas de LED, agora eu vou para micro LED. Mudou a tecnologia. Como é que a Samsung me ajuda nisso? A gente tem parceiros que a gente, no nosso ecossistema, apoia todo o processo de retrofit, a captação do equipamento atual, a destinação correta desse equipamento, né? Ou seja, tendo um cuidado total dentro do guarda-chuva de ESG, como é que a gente dá a destinação correta para os equipamentos, e ao mesmo tempo implementando uma nova tecnologia, tornando ela viável financeiramente, implementando, seja mais eficiente, consuma menos energia, e você tem esse apoio nessa transformação. Perfeito. Cara, e aí, assim, voltando no ponto do consumidor, né? A gente falou ali do B2B, trabalhando canal e tal, mas eu imagino que lidar com a força de vendas na ponta ali na loja B2C também é um papel do B2B. Muito. Né? Quando eu, sei lá, entro numa grande varejista que vende Sim. smartphones, tem ali a Samsung, os concorrentes todos em volta, Sim, mas o vendedor que está ali me vendendo, ele precisa saber do que ele está falando. com certeza. Né? Como que funciona esse trabalho, assim, para trabalhar a linha de frente mesmo, que está ali dentro da loja de uma, sei lá, de um grande varejista? Sim. Diria que é um trabalho hercúleo, enorme, mas altamente vantajoso, porque quando você mede o índice de satisfação do cliente final após ele fazer a adoção do que ele comprou do aparelho dele, seja o aparelho de linha branca, seja a televisão, seja o smartphone, quando a gente depois faz a medida de satisfação através do parceiro varejista ou conosco mesmo no aparelho, a gente vê que a gente está no caminho certo. Que caminho é esse? É treinamento constante. Então, se eu estou com o promotor da loja, ou se eu tenho um vendedor da loja, ou mesmo o varejista fala, poxa, eu estou com o produto Samsung, onde que eu aprendo a vender esse produto? O produto é uma marca fortíssima, a marca por si só atrai, mas não necessariamente a marca converte. Como é que eu, pequeno varejista com o produto Samsung, eu estou comercializando o produto Samsung, posso ter o apoio da Samsung para me capacitar a vender esses produtos? Nós temos treinamentos online, inclusive para os grandes varejistas, a gente tem um cuidado grande de trabalhar a capacitação desse promotor, ele explicar o hands-on ali do produto para o cliente final, entender o valor do produto, o valor da tecnologia, e online você também tem que ter esse cuidado. Como é que você tenta trazer essa mesma experiência que tem em loja física para um atendimento online, seja do varejista ou seja do site Samsung, né? E a maneira que a gente tem isso é
que tipo de experiência você pode promover online que se aproxime da experiência física. Aham. Então, que o promotor online ele consiga acompanhar a navegação online, dê demonstrações do produto online. Então, você traz uma capacitação e um conteúdo constante, de maneira que o cliente final, ele entenda que ele está abraçado no grande varejista, o grande varejista se sinta abraçado pela Samsung na capacitação de como vender, e a Samsung para o cliente final traz esse processo como um todo. E volta naquele ponto que você falou, né? A entrega de A a Z. De Porque se A eu a Z. tô aqui com o vendedor, ele tem um dispositivo que tá com as informações corretas em tempo Uhum. real e tudo mais, ele vai me atender melhor também. Muito Tá melhor. mais nutrido de Muito informação. melhor. E ele precisa ter esse suporte. E esse suporte é nossa responsabilidade de fazer. Por isso que a gente É. faz constantemente. É um investimento alto, significativo, mas absolutamente o retorno é ótimo, porque você vê o quanto os clientes se engajam mais e o sentimento de pertencer, né, a Uhum. satisfação de ter o produto, é algo que é único para nós. Mas e nos dados, Cauê? Qual o suporte que vocês dão nos dados para que ele chegue lá na ponta, né? Acho que os dispositivos todos, eles Sim, estão coletando dado o tempo todo. sim. E aí tudo isso imagino que possa ser conectado de alguma maneira. Tá. E aí tem alguma linha de software também que Tem. trabalha em conjunto? Tem, a pergunta é boa, porque, vamos usar o mesmo exemplo que você deu. Pensa lá uma rede de franquias de sorvetes. Uhum. E aí ele tem diversas telas que ele apoia lá, mostra o menu dele, que ele mostra o conteúdo. Eventualmente, ele consegue ter bastante dado gerado ali na loja. Como é que ele consegue ter a análise desses Uhum. dados e cruzar com o que ele está passando ali de conteúdo? Hoje nós temos plataformas de software que, integrados com os softwares de parceiro, a gente consegue dar devolutiva para essa rede e falar o seguinte: olha, você consegue ter uma conversão melhor do produto X quando está passando com o produto Y Uhum. na tela, no menu. Você consegue aumentar a sua conversão em 15% se você, durante períodos de calor ou períodos nesse intervalo de horário, colocar esses outros produtos. Isso é dado, isso é Uhum. analytics. Então a gente suporta com nossos parceiros e com nossas soluções como esse empresário, essa rede de sorvetes consegue aumentar o seu ticket médio, aumentar sua conversão no ponto de venda e, obviamente, ter mais informação para poder tomar uma decisão de melhor qualidade. Mas é porque, assim, ao mesmo tempo que isso é invisível, sei lá, de repente, às vezes nas telas do shopping a gente já tá tendo isso acontecendo Com e a certeza, gente nem percebe. sim. Mas eu percebo um outro lado também de pessoas que, como a gente já falou, Uhum. acham que isso é muito distante e tal. Sim, Se a gente pegar o mercado brasileiro, o mercado internacional, a gente tá sim. pau a pau ali com esse tipo de adoção ou você acha que a gente ainda precisa ter esse aculturamento aí pra chegar lá? Eu diria que tem diferentes níveis. Aham. Dependendo do grau de maturidade do varejista, ou da pequena e média empresa, você pode ter uma pequena empresa que já tem uma adoção grande de tecnologias, até de modelos de startup, Uhum. que conseguem já nascer com o conceito da tecnologia e esse tipo de mapeamento já nativo deles. E tem empresas que estão se transformando, empresas regionais, mesmo empresas de grande porte, nas grandes capitais. Então eu diria que nós temos, dado a proporção magnânima do Brasil e do varejo, você tem diferentes momentos de cliente. Momentos com a maturidade maior, clientes com maturidade maior já estão no momento de implementação. Alguns clientes que ainda estão em uma fases anteriores. No mundo, você tem diferentes momentos de maturidade também. Então, mercados mais maduros, como o mercado americano, o mercado europeu, já tem um grau de adoção de tecnologia no ponto de venda do varejo mais avançado. Ao mesmo tempo, nós temos já no Brasil ótimos exemplos de cadeias, sejam cadeias de fast food, que tem a quantidade de dados que eles conseguem extrair com os equipamentos Samsung e trabalhar esses dados para aumentar a conversão é enorme. Você tem um grande player de locação de carros que trabalha de ponta a ponta o ecossistema Samsung. Como é que ele trabalha não só a experiência do cliente final, mas a coleta de dados ao longo dessa jornada Uhum. e como utilizar isso para gerar melhores ofertas para os clientes deles. Então eu diria para você que tem diferentes clientes com diferentes momentos de adoção da tecnologia. Mas já é uma realidade para o varejo brasileiro, já é uma realidade para franquias e pequenos e médios empresários. O momento de cada um é que vai dizer como implementar. Como chegar nesses caras, assim? Como falar com você acha que a regionalização tem a ver? Porque a gente tá Passa numa por bolha de isso. São Paulo aqui também, que a gente Ah, já mas passa por isso, né? passa por isso. Do nosso lado a gente tem que, sempre a gente vai ter uma força de trabalho que vai ser sempre em conjunto com o nosso ecossistema de parceiros. Parceiros, parceiros e parcerias. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque é no poder da parceria que você amplia a capacidade de atender esses clientes, mesmo em grandes capitais como São Paulo e obviamente Uhum. regionalmente. Então, é nosso trabalho, como eu falei há pouco, capacitar os parceiros regionais e locais, para que a gente chegue nesse cliente, nesse varejista, nesse pequeno e médio cliente. Ao mesmo tempo, dado a maneira de atendimento hoje cada vez mais indo para o digital, como é que nos canais digitais a gente recebe também eventuais contatos e demandas? Uhum. Então a gente tem tanto o nosso portal Empresas, recomendo a todos darem uma olhada, dentro do samsung.com.br tem o portal Empresas, vale a pena checar, é a forma de você enxergar essas ofertas e como a Samsung te apoia nessa jornada. Ao mesmo tempo, com nossos canais, então você varejista que já tem um canal distribuidor que você tem contato, consulte ele sobre soluções Samsung e como a Samsung pode ajudar nessa jornada. E, obviamente, para você que é um pequeno e médio empresário, uma pequena franquia,
busque a sua entidade de classe. Nós estamos muito próximos de várias entidades de classe de franquias, de pequenos e médios empresários, passando até pelo Sebrae, que nós temos parceria, de como que a gente pode apoiar você, empresário, você, pequeno, médio empresário, você, varejista, a ter uma melhor experiência para o seu cliente e, no final do dia, uma melhor receita para você. Falando no B2B, se eu perguntar para você o que tá saindo mais, é como se fosse, Isso é bom. o que já virou Sim. uma coisa que está comum no mercado, que o pessoal já entendeu que Sim. tem resultado e tal. O que faz mais sentido hoje? É a gestão dos equipamentos, não é o equipamento em si. Então, uma coisa que virou agora um entendimento mais claro, especialmente para quem faz adoção numa escala um pouco maior, no varejo, né, tem várias lojas, não é eu adotar a melhor tela, ou ter o melhor celular, ou ter o melhor ar-condicionado. É como é que eu trabalho o ecossistema desses produtos integrados para diminuir os meus custos e trazer mais dados para tomar de decisão. E isso tem que fazer com um software de gestão. Então, nós temos software de gestão dos equipamentos para que traga essas informações para o varejista, para o empresário, e entender como é que ele pode melhorar e ser mais eficiência aqui ou ali. Então, uma coisa que já está muito clara para grandes players, grandes varejistas e grandes cadeias de franquias, por exemplo, é como você ter a gestão do conteúdo, a gestão do que está sendo ofertado, seja num smartphone, seja numa tela, seja num outro equipamento. E como você falou, integrado com outros players também, né? Se eu tenho, sei lá, Precisa. um Salesforce rodando, eu Sim, consigo integrar tudo isso. consegue, naturalmente, porque é onde você, Salesforce, como, por exemplo, parte do que ele tem é um CRM, como é que você faz esse repositório de dados e a inteligência por trás desses dados? Sei lá, retail marketing também. E retail marketing, quer ver outro exemplo prático? Câmeras. O nosso equipamento tem que estar integrado com as câmeras. Câmeras CCTV, como é que você trabalha? O que dá para fazer com a câmera? Dá para você fazer uma série de pontos, imagina que no front-end para o cliente, lá no caixa, lá no ponto de atendimento, você tem o menu board profissional, você tem o totem de autoatendimento, você tem o tablet, você tem o smartphone. Aqui no backstage, lá de trás, você tem a sala de controle, você tem a sala de gestão. Então, por exemplo, por questões de segurança, e é muito expoente isso no Brasil, como é que você trabalha a integração nos nossos devices com telas e câmeras para você ter a gestão completa do que está sendo passado e pontos de atendimento especificamente que você tem que gerar, seja para um primeiro respondente, uma polícia, um bombeiro. Então, a gente tem soluções que integram a gestão com câmeras, com sensores e assim por diante. O ponto todo, Igor, é como nós trabalharmos a entrega da solução, da jornada de solução. Não é o equipamento, é a solução. Perfeito. Dentro desse contexto, né, beleza, a solução, já falou do que mais sai, mas e se você tivesse que apostar num produto assim, não, esse aqui tem um grande potencial de crescimento, Bom ponto. é legal o pessoal ficar de olho porque isso aqui é futuro, enfim. Bom ponto. Eu diria que o início do futuro começou e, sem dúvida, óbvio que está na mente, nas mídias como um todo, não é um produto, é a tecnologia de inteligência artificial. E a inteligência artificial aqui, como eu coloquei no início, não é a generativa somente. A generativa ajuda e muito. E através de vários parceiros que nós temos, parceiros de software, parceiros de plataformas como Google, como Microsoft, como vários outros que eu poderia citar aqui, como é que a gente trabalha a inteligência artificial nos nossos equipamentos de maneira integrada, estruturada. E o que eu diria para você que sem dúvida vai ter uma adoção cada vez maior como é que eu trabalho esses recursos de inteligência artificial no dia a dia. Exemplos práticos, como é que a gente ajuda um professor de uma escola, uma rede de escolas, a trabalhar melhor a geração de conteúdo para aulas. Como é que a gente trabalha numa escola para permitir que a integração com os softwares de plataformas de mercado, de educação, promova uma melhor experiência para o aluno e uma melhoria no aprendizado. Como é que a inteligência artificial ajuda na Secretaria de Segurança Pública dos estados a ter uma melhor monitoria do que está acontecendo, seja nas câmeras, ou seja na propensão de evitar acidentes, ou pontos de atenção para eventuais tragédias e desastres naturais. Como é que você leva para um varejista, um pequeno franqueado, como é que a inteligência artificial vai trabalhar na redução do consumo de energia do ar-condicionado dele, sem ele se preocupar em fazer, a inteligência artificial fazendo. Então repare que você tem pontos, seja para educação, para governo, para um pequeno e médio empresário, todos permeiam com inteligência artificial. E tudo já está embarcado hoje com a linha Galaxy Samsung, basicamente o controle de SmartThings. Nós temos já isso na prática. Os próximos anos vão trazer uma aceleração disso exponencial. Já há tecnologias hoje que com certeza veremos nos próximos anos que vão, não dá para falar revolucionar, que já está revolucionando, vão acelerar essa adoção de maneira prática, não a maneira artificial, a maneira prática. Não, outro dia você falou de escolas, falou de educação, a gente contou um caso aqui dia desses que é muito legal, assim, a câmera da sala de aula estava sendo desenvolvida para ver como que crianças atípicas estavam lidando com determinados impulsos. Então, assim, uma criança com autismo,
quando o professor ia para tal lugar, ou quando tinha, sei lá, movimento na sala de determinada Ela maneira, rejeita a foto. ele estava mais engajado ou menos engajado. Então, com a inteligência artificial e uma câmera, você conseguia fazer esse tipo de coisa. Sim. Né? Claro que é um outro exemplo aqui, a gente está falando de Sim, educação sim. sala de aula, mas, cara, olha as possibilidades. Quando você olha para a Inúmeras. câmera, o que ela está te entregando de informação e como que você pode ler isso? E como é que você trabalha esse dado? É. E como esse dado vai ser capturado e tratado, não é só a captação. Nós tivemos uma experiência agora, te contando, uma experiência no final de janeiro, tem um dos maiores eventos do mundo de educação, que é a BET, em Londres. E eu cito esse tema porque, para pequenos e médios empresários, tem escolas infantis, escolas até, digamos, o ginásio, é bastante comum, pequeno e médio empresário também, cabe a referência aqui. O que nós tivemos a oportunidade de ver lá de tecnologias nossos parceiros, é a maneira com a qual o ensino ele vai ser absolutamente impactado pela inteligência artificial. E o nosso cuidado, o primeiro ponto é segurança e responsabilidade na maneira que isso é impactado. Então, trabalhar o AI, trabalhar a inteligência artificial de maneira responsável, segura, é um dos compromissos, está no core values da Samsung. E nós vimos lá em Londres uma aplicação em algumas escolas desde ensino infantil, passando por ensino fundamental, chegando até ensino médio, em que como as tecnologias da Samsung vão trabalhar com tablets, especialmente telas interativas, que é algo absolutamente. E assim, não é a tela interativa pela interativa, não é somente um layer que a criança ou o professor vai lá e toca, não é só isso já existia. É a plataforma de software interativo nisso. Como você consegue ajudar o professor a programar uma aula, programar um teste, dar para o aluno um summary, dar um resumo, dar para o aluno a informação do dever de casa, e para diferentes níveis você tem diferentes, óbvio, muito mais lúdico, muito mais sério, muito mais aplicável. Isso já está no dia a dia de várias escolas, inclusive algumas aqui no Brasil, Mas é e vai engraçado ver você isso ver que maior. aqui a gente está proibindo o uso do celular, quando na verdade ele poderia ser aproveitado de uma boa maneira. Na prática, para nós, eu fui até consultado sobre isso, para nós o que que é importante? A gente, obviamente respeitando sempre a legislação, sempre o ponto vigente, é como é que a gente fornece a melhor tecnologia para dentro da sala de aula. A gente entende que a melhor tecnologia para a sala de aula vai trabalhar em tablets, Chromebooks, notebooks e telas interativas. O celular, no momento certo, para a idade certa, faz todo sentido. Nesse momento, o que é importante, a gente obviamente corrobora e acompanha os movimentos feitos nessa legislação, a gente está satisfeito que as soluções que nós provemos, especialmente tela interativa, Chromebooks e notebooks, a garantia de que o aprendizado vai ter, e sempre dando suporte ao professor. Eu faço sempre questão de mostrar isso. A tecnologia tem que vir dar o suporte ao professor. O professor é a estrela da sala de aula. E a gente tem que dar ajudá-lo na arte de ensinar, que é uma arte, tornar isso melhor para o aluno. Então, tem tecnologias e tem aplicações práticas que a gente está satisfeito em fornecer. Eu acho que a gente fez esse parênteses de educação aqui, mas é legal até para poder mostrar que como a mesma tecnologia pode ser aplicada em diversos lugares. Né? Então, voltando até para o varejo, a gente pega esse exemplo das câmeras, de uma certa maneira, cara, já existe. Loja Grab and Go é um pouco dessa mesma tecnologia. Você vê a movimentação da pessoa ali dentro, né, e como que ela está se comportando ali. De repente eu posso usar a câmera também para ver comportamento de roubo, né, de alguma coisa assim. E aí a gente está falando muito de vocês voltados para o pequeno e médio, mas quando a gente fala no grandão, que também tem R&D, tem desenvolvimento e quer criar coisa diferente, também tem um suporte aí. Tem, aí o suporte fica ainda mais customizado, ele trabalha com diferentes plataformas de integração, porque o grande empresário, o grande varejista, ele já tem um legado de tecnologia implementado, muito provavelmente. Então nossa obrigação é respeitar esse legado, garantir que as nossas soluções, elas não só se acoplem, mas deem um próximo passo para ele. Especialmente em analytics, como é que a gente vai trabalhar nesse grande varejo em relação aos nossos devices com telas e com a parte de smartphones e tablets, como é que, exemplos práticos, como é que esse grande pode estar fornecendo um equipamento que seja mais robusto do que necessariamente um celular simples na mão do vendedor. Porque o celular robusto cai, tem uma aplicação diferente, ele não necessariamente vai estar no melhor ambiente, temperatura e por assim por diante. Nós temos equipamentos robustos para aplicações diferentes. Então, a mensagem é, como é que para o grande eu customizo esse atendimento, eu dou um grau de tecnologia diferenciado, entendendo o legado dele e para onde a gente tem que ir em conjunto. Então, e aí a gente trabalha literalmente a quatro mãos, seja com a equipe de TI, com a equipe de desenvolvimento, com a equipe da área de negócio, muito marketing, facilities. A gente, inclusive, com alguns grandes players em varejo, nós trabalhamos, inclusive, com a área de logística desses clientes. Como é que você torna a logística dele mais eficiente? Não é um projeto de TI, é um projeto de eficiência logística. E TI vai ser o suporte, os devices nós serão um suporte para ele atingir esse fim. Então, nos grandes nós temos, aí podia citar inúmeros exemplos, desde grandes distribuidores de bebida, como que a gente consegue fazer processo de rotarização, trabalho de integração com equipamentos, recuperação e segurança desses equipamentos. Então a gente tem software de controle de gestão, como o Nox, por exemplo, que é uma plataforma fantástica para localização e gestão remota de equipamentos. Então grandes players vão ter um suporte ainda mais customizado do nosso lado. E aí vocês têm até uma aceleradora também, né?
Temos. trabalhar com outras soluções, enfim, tem Sim, várias startups. sim. Aliás, como que é essa relação da Samsung com as startups que estão desenvolvendo também soluções baseadas na plataforma de vocês? Nós temos projetos bem bacanas no Brasil, isso dá orgulho de falar, não só projetos sociais, mas em aceleração. Uhum. Nós temos o Instituto Ocean, Isso. que é um instituto que eu tenho muito orgulho, a gente ter a oportunidade de trabalhar bem próximo, que é onde a gente faz não só um processo de incubação, mas também de aceleração em algumas companhias que já existem em tecnologias. E a gente vê como as nossas tecnologias podem ser suportadas por essa inovação. Então a gente suporta com informação, com treinamento, muitas vezes até com apoio e investimento, para que mature essa tecnologia, verifique se ela é viável ou não, corrija possíveis rotas, e a gente possa oferecer com a tecnologia dessa empresa, junto com a nossa, algo diferente para o mercado. Tem vários cases bastante interessantes, convido vocês a procurarem o Instituto Ocean na Samsung. Vamos falar alguns. Que cases que tem aí que vocês já tiraram? Como tem sido essa relação com startups? É bem positivo. A gente tem um cuidado importante com eles para entender o momento. Muitos deles são altamente capacitados tecnicamente e não necessariamente de momento mercadológico. Não estão prontos como mercadológico. E tem a recíproca verdadeira. Eles estão muito prontos. Olha, eu já sei como levar esse produto ao mercado, mas o produto, a tecnologia ou essa inovação aqui não necessariamente está madura o suficiente. Então a gente tem casos, por exemplo, de como a gente trabalha softwares para melhorar consumo e transformação de resíduos. Então, como ele desenvolveu uma tecnologia, como é que eu faço a monitoria dos resíduos químicos de uma específica localização com produtos nossos e a decomposição desses resíduos, como é que ele mensura e leva isso de maneira estruturada. Então, pô, isso é um caso super bacana, é ESG, tem a ver com a gente e ajudou a comunidade ribeirinha de onde ele foi desenvolvido. Então, tem vários casos, pode entrar pelo site, convido a vocês a verem, é algo prazeroso de ver. E aí a gente tem desenvolvimentos tanto aqui, o nosso Instituto Ocean fica localizado dentro da USP, aqui em São Paulo, e também nós temos apoio a desenvolvimento lá na fábrica em Manaus para as comunidades ribeirinhas. É bem bacana o projeto. Boa. Ô, Cauê, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem uma coisa que vocês lançaram recentemente. A gente falou bastante de plataforma, de ecossistema aqui. Vocês lançaram uma solução que meio que integra tudo isso, facilita a vida do varejista nesse sentido, certo? Essa, eu diria para você que nos últimos anos talvez seja uma das plataformas mais disruptivas que a gente lançou para dar o suporte ao varejo, dar o suporte ao pequeno e médio empresário. A plataforma chamada VXT, ou VXT. Tá? Essa plataforma, basicamente, a gente passa desde a gestão e conteúdo de telas e de outros equipamentos, não só da Samsung, mas eventualmente de terceiros, para que você consiga coletar dados, fazer a projeção nesse conteúdo, ter a gestão disso remota em diferentes localidades. Imagine um exemplo que você citou há pouco, lá com 600 lojas, de 600 pontos de vendas espalhados pelo país. Como é que você consegue ter num único ponto de contato e atendimento ou gestão, ter a gestão de conteúdo, de timing, na forma que isso vai ser integrado, com quais devices de terceiro, equipamentos de terceiro. Essa plataforma vai prover isso e bastante outros recursos. Recomendo a vocês procurarem sobre o VXT, foi um lançamento recente nosso, está no site da samsung.com.br e é algo de verdade que vai trazer para o varejista algo diferente. Para o pequeno e médio empresário, algo diferente. Diferente na forma como ele trabalha a gestão de conteúdo no ponto de venda. Então, eu sugiro explorar essa solução, que é algo bastante disruptivo. Perfeito. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, né? A gente está deixando o link aqui do lado também. O Cauê já falou, mas a gente vai colocar para facilitar só no clique ali. E também, quem quiser continuar essa conversa com o Cauê, eu acho que o caminho melhor é LinkedIn. Depende de colocar o LinkedIn Cauê do lado Melo, também. K-A-U-E, Melo com ele só, Cauê Melo no LinkedIn, é um prazer estender a conversa com vocês lá e conexões. Também qualquer contato via Samsung vai ser um prazer estender a conversa e a gente está preparado para suportar o crescimento dos nossos parceiros e nossos clientes. Perfeito. Cauê Melo, diretor sênior de B2B para Samsung Brasil. Prazer falar com você. Valeu demais. Prazer todo meu. Obrigado pela presença aqui comigo, obrigado pela oportunidade. Vai ser importante a gente dar suporte a todo esse ecossistema. Muito obrigado. E vamos fazer ele crescer. Vamos fazer crescer. Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu, Cauê. Obrigado. E se você ainda não segue a gente no YouTube, não segue a gente no Spotify, os outros players aí de podcast, faça o favor, ficar de olho aí, porque até junho a gente vai lançar um por semana aí, a primeira temporada do All Connected, que a gente já vai falar bastante aqui de outras tecnologias, de outras questões relacionadas ao varejo. Tenho certeza que você vai tirar vários insights. Por hoje é só, pessoal. Valeu, até a próxima.